Pare para pensar e se coloque no lugar daquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro, porque foram lá em Brasília, né, com a única intenção de fazer uma manifestação pacífica para denunciar o quê? Para denunciar que o Brasil estava sendo ocupado por uma quadrilha. Uma quadrilha criminosa que estava ocupando as instituições brasileiras. E essa denúncia que eles fizeram levaram com que eles caíssem numa armadilha e numa emboscada dessa própria quadrilha. É quase isso que você está entendendo. E aí essas pessoas estão sendo presas. E agora, quase 4 anos depois, quer dizer, 3 anos e meio depois, essa quadrilha está sendo desmascarada. E aí, essas famílias que têm parentes presos, ou que estão presos, eles devem estar angustiados, agoniados, porque eles pensam assim, tá vendo? Tá vendo, gente? Olha só do que eu quis falar para vocês né, no dia 8 de janeiro, o que estava acontecendo com o Brasil. E ninguém queria ver. Era isso que aquela turma queria denunciar. E agora que começam a aparecer esses escândalos todos, imagine como é que isso deve estar ficando, né? Um desses familiares, desses presos políticos, inclusive esses presos políticos que está vendo, eu estou pagando um preço por denunciar isso, por defender né, uma autonomia das instituições, e eu vejo tudo isso acontecendo agora, e a expectativa que eles têm, será que isso vai sair? Será que isso vai resolver agora? Será que não vai? Então, eu vou soltar aqui uns recortes de um vídeo que eu fiz para dar ideia do que está acontecendo, né? E se põe no lugar dessas pessoas que sofreram essas denúncias, que estão pagando esses preços todos, sem culpa, sem crime. E aqueles que os prenderam estão se locupletando da coisa pública. Vamos ver esses detalhes aqui. Reportagem do jornal Folha de São Paulo, de hoje, revela que o Banco Master pagou 80 milhões de reais para o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No ano passado, os registros não aparecem separados por meses, mas há declaração de pagamento de 40 milhões de reais por ano. Os dados são da Receita Federal e foram enviados para a CPI do crime organizado. O escritório Barsi de Moraes afirmou que não confirma essas informações e que elas estão incorretas e vazadas ilicitamente, e destacou que todos os dados fiscais são sigilosos. Lembrando que no começo do mês passado, o escritório admitiu ter mantido um contrato com o Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, mês em que houve a liquidação do banco. Foram 11 meses de serviços prestados em cada um dos anos. E segundo informações divulgadas pelo jornal o Globo, o contrato do Master com o escritório de advocacia previa o pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos e mais ou menos 3,6 milhões de reais por mês. Esses foram os dados divulgados pelo jornal o Globo, que são os dados que são divulgados a todo momento aí. E aí, agora, o jornal Folha de São Paulo traz essa informação que foram 80 milhões de reais para o escritório da mulher de Alexandre de Moraes. Isso graças à descoberta da Receita Federal, na verdade, do imposto, né, que foi declarado pelo Banco Master. Agora você imagina ser condenado por um sujeito desse, entendeu? De um crime que não cometeu, de uma história que foi inventada, e ver eles nessa situação. Se coloque no lugar dessas famílias que estão passando por isso. Se coloque. Não, faça um pouco né, de empatia, faça um pouco de solidariedade. Se coloque no lugar dessas pessoas, vendo uma situação dessa. E agora, você tem a ex-namorada do Vorcaro que vai quebrar o silêncio, ela vai falar agora. E ela vai dizer que não tinha nada a ver com isso, entendeu? E que ela lamenta muito que quem quer atrapalhar as investigações, entendeu? Jogou ela na lama. Olha só. E quem quer atrapalhar as investigações, você sabe, nós vamos mostrar daqui a pouco. Eu moro fora há uns 22 anos, talvez mais, e esse relacionamento foi à distância.
Talvez por isso, né, tantas mensagens no WhatsApp. E estava tudo bem, eu estava feliz, até as coisas começarem a sair na imprensa. Foi quando eu também comecei a perceber ou entender junto com todo mundo. Na época, ele não era uma pessoa investigada, eu não sabia, muita gente pergunta, nossa, mas ela não sabia? Não, eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes, ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos. E é muito importante deixar claro que eu não sou investigada, eu não sou acusada. Muitas coisas se falaram de patrimônio. O meu patrimônio hoje ele é idêntico, ele é exatamente igual ao de 2 anos atrás. Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco, isso tudo é mentira. E sobre festas e viagens, eu nunca soube de detalhes, eu nunca organizei. Muitas delas foram surpresa para mim, inclusive o noivado. E sobre o vazamento ilegal de mensagens íntimas entre uma mulher e um namorado, entre uma mulher e um noivo. Isso foi uma atrocidade, isso foi uma covardia. E foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram. E colocaram o foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação. Eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence. Marta, você foi arrastada para um lamaçal que não lhe pertence. Enquanto você estava ali usufruindo daquelas mordomias todas, daquela coisa toda, você não sabia, eu não fazia ideia, realmente não dava para fazer ideia, né? Mas, de uma certa forma, você ficava assim, como é que pode, né? O homem ter essa moral toda e tal, né? E ganhando esse dinheiro todo, gastando esse dinheiro todo, e você nunca estava preocupada com isso. Tudo bem, a gente entende, né? Agora, quem julgou você no lamaçal é porque você já estava nesse lamaçal sem saber que estava. E quem fez vazar esse lamaçal é justamente quem quer abafar o lamaçal, entendeu? Por isso usaram as suas mensagens para poder tentar invalidar, né, as questões relacionadas ao Banco Master. Então, mais uma vez, você se deixou levar e entrou no lamaçal, e é isso que acontece. Quem está no lamaçal ganha lama. E quem jogou a lama no você? É quem está no lamaçal. Agora, outro que está tentando defender o Alexandre de Moraes, assim, desesperadamente, é o presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula foi colocado lá pelo Alexandre de Moraes. Então ele deve isso ao Alexandre de Moraes. E vocês sabem por quê, né? Então, o desespero do Lula hoje é tão grande. Por quê? Porque está a exposição, né, do lamaçal em que está o Alexandre de Moraes mostra que o lamaçal pertence também ao presidente Lula. E ele está preocupadíssimo com isso. Tanto que ele faz questão de defender publicamente o seu amigo Alexandre de Moraes. Continue assistindo. Exemplo. Prejudica a imagem, prejudica. Olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E no ano político que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocário jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. E é isso que você está vendo, entendeu? O homem está desesperado. Por quê? Porque o homem que criou a historinha do Chapeuzinho Vermelho
entendeu? Para incriminar aqueles brasileiros que estavam denunciando esse lamaçal no 8 de janeiro. E agora vamos, um recorte que eu fiz preciso do senador Esperidião Amin, que é muito preciso essa fala dele. E antes disso eu quero mostrar para vocês que esse é o vídeo 938 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Tá certo? Esse é o Pix, jpnoticias@gmail.com. Já agradecendo aqueles parceiros que contribuem e convido você a participar também, doando qualquer valor, aquilo que você puder, porque nós ainda estamos no vermelho, tá certo? Mas vamos continuar assistindo e agora vamos para esse recorte do Esperidião Amin, que é muito oportuno para desmascarar a fala do presidente Lula. O Estado de São Paulo publica na primeira página: patrimônio da família do ministro Alexandre de Moraes amealhou 23.400.000 reais de imóveis nos últimos anos. Prosperidade. Prosperidade. E no mesmo jornal, na mesma edição, a condenação a 14 anos de prisão para o senhor Alcides Ram, de Coropá, Santa Catarina, 71 anos de idade, porque ele deu R$500 por Pix para alguém fazer uma viagem para Brasília, que ele não tinha a menor ideia do que poderia ser, a não ser um protesto. A Suprema Corte é quase angelical. É uma excelsitude. É a última esperança do ser humano, sendo minada de dentro para fora. Ela não está sendo corroída por críticas, ela está sendo corroída pelos malfeitos impunes e não investigados, que lá estão acontecendo aos borbotões. Nenhum desmentido sobre tudo que se falou de promiscuidade entre ministros do Supremo e negócios e o Banco Master. Nenhum desmentido. Portanto, a reputação está desfeita, a boa. O que jorra é o saldo dela. E nós vamos ficar aguardando a eleição e o resultado da eleição? Não é um bom caminho. A mesa do Senado tem a obrigação de responder aos requerimentos já apresentados regularmente e aos pedidos de investigação que a sociedade transformou numa exigência. Porque todos os absurdos, quando são convertidos em fatos, eles têm que ter consequências. Se a narrativa de que houve um golpe de Estado, de que havia uma ação armada contra o regime democrático, se isso foi aceito, as consequências vêm depois. Então nós estamos prisioneiros de uma narrativa falsa, que chega até este caso. Então, como disse o grande jornalista Fernando Schiller, que eu queria aplaudir o texto que ele elaborou e publicou no dia 4 de abril sobre este assunto, tem que ser um país domesticado para aceitar isso. Se este país não tivesse sido domesticado, sabe como é que domestica um animal selvagem? Com chicote. Só um país domesticado pode aceitar esta narrativa e as suas consequências. Somos prisioneiros desta mentira consagrada por uma decisão da Suprema Corte. E as consequências vêm junto com os 7 anos e quase um mês a mais do inquérito 4781, em que candidamente o Supremo discute: vamos encerrar, não vamos encerrar, vamos consultar o ministro Alexandre de Moraes se ele concorda. Claro que ele não vai concordar. Quantos filhotes do inquérito 4781 andam povoando a nossa vida e estão no guarda-roupa? Por exemplo, aquele jornalista do Maranhão, ele foi incluído no inquérito das fake news porque pesquisava sobre a placa do carro que seria do Tribunal de Justiça do Maranhão, que atende o ministro Flávio Dino quando ele está no Maranhão. Tagliaferro, o senador Seif, explicou como é que funcionava.
Tinha 2 presos lá na tarrafada do 8 de janeiro de 2023, mas não aconteceu nada, eles não fizeram nada, não tem nenhuma fotografia, não quebraram nenhum espelho, não picharam com batom nenhuma estátua. Como é que vai prender esse homem? Analisa o que ele fez no seu WhatsApp, as mensagens que ele fez nos últimos 6 anos. Aí você vai entender o espírito daquela pessoa. E ele pode receber certidão negativa ou certidão positiva. Certidão negativa, ele pode ir embora, e certidão positiva, ele continua preso. Não porque ele fez, mas pelo que ele pensava, pelo que era o seu motivo de vida. Depois que um homem que detém o poder transgride a lei, ele nunca mais vai parar. Ele pode ser parado, mas ele parar, senador Plínio, não vai parar. Autocontenção, o que há? Limitar os meus poderes? Só, senador Seif, se alguém tiver força para parar. E nós temos essa força. Então nós, em vez de enfrentarmos aquilo que a democracia determina, que é votar, nós estamos nos acoelhando, fugindo da verdade, do resultado que qualquer desses procedimentos teria se fosse submetido ao plenário. Então, de adiamento em adiamento, se espera o quê? Que o povo esqueça? E aí eu concluo, não vai esquecer não. A eleição deste ano vai ter, especialmente no Senado, senador Plínio, senador Isalci, senador Reis, como primeira pergunta ao candidato: o que é que você acha disso? Porque essa responsabilidade é de vocês, senadores, e da instituição Senado, que em 201 anos de existência nunca abriu um processo de impeachment contra um ministro da Alta Corte. Nenhuma vez. Ou seja, nunca enfrentou os erros que agora jogam aos borbotões. Então, depois dessa convicção do senador Esperidião Amin, ele alimenta a expectativa de que nas eleições agora desse ano, a disputa pelo Senado ela é crucial, porque é ali que está morando o perigo. O Senado está amordaçado, você viu o Alcolumbre aí, não faz nada, porque só o Senado pode parar Alexandre de Moraes. E agora que nós estamos entrando nesse período aí, que vai entrar as eleições, eu quero chamar a atenção para um detalhe muito significativo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o Cássio Nunes, né? E o Cássio Nunes foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ainda, né, o Centrão fazia a cabeça do Bolsonaro, o Ciro Nogueira lá no Ministério, né, da Casa Civil. E aí achava-se que o Cássio Nunes seria um ministro tipo o calibre do André Mendonça. Mas a gente está vendo que não. A gente está vendo que ele é farinha do mesmo saco da turma aí do Banco Master. E aí é muito oportuno, vamos colocar o Cássio Nunes como presidente do TSE para não gerar suspeita. Por quê? Porque o Cássio Nunes foi indicado pelo Jair Messias Bolsonaro. Então ninguém vai dizer que o Cássio Nunes vai fazer algo para prejudicar a direita no processo eleitoral. Mas o barco está andando. E a gente percebe, né, que o Alexandre de Moraes ainda está com todas as estruturas armadas. E o sistema está armado. E a única força que pode mudar isso aí realmente é a candidatura do Flávio Bolsonaro. E aí eu vou encerrar com esse trechinho aqui, para dar uma ideia para vocês, né, do que pode ser o desespero do Lula e do próprio Alexandre de Moraes. Veja isto. Muito Augusto, Flávio Bolsonaro. Ai!
Mi esposa Fernanda, felicitaciones por lo de paz. Es una gran inspiración para nosotros en Brasil. Gracias. Y ustedes para nosotros también. Y espero que podamos estar en contacto y ayudarnos mutuamente. Por justicia por nuestros países. Por la justicia y la democracia de los dos países. Hablemos. Sí. Hein? Maria Corina junto com Flávio Bolsonaro. Maria Corina que ajudou a derrubar o regime de Maduro, que fez com que que fez com que o próprio Maduro fosse pinçado pelos americanos e falasse assim, olha, esse aqui não tem moral mais para ficar na presidência da Venezuela. E a Maria Corina tinha a sua estratégia para mostrar como foi que o Maduro segurou o processo eleitoral lá. Então, Flávio Bolsonaro e Maria Corina, o povo brasileiro, junto com o povo venezuelano, vão dar um chega para lá nesse regime. E vai ser nessas eleições. Então, não percam os próximos vídeos desse canal, que nós estamos aqui para ajudar o Brasil e fazer justiça a todos esses presos políticos, injustamente, que estão até hoje, né, sofrendo essas agrúrias aí. Então, preparem-se, se você não quiser, né, ser vítima de mais injustiças, vamos arregaçar as mangas. Nem que seja no dia da eleição. Um abraço.